Jesus e o Natal. Você está assistindo este vídeo aqui em 25 de dezembro de 2024. Você está pensando qual é o significado que o Anderson vai trazer aí do Natal, da relação com Jesus e tudo isso? Vai ser um vídeo controverso, histórico, religioso, espiritual? Vamos falar sobre esse assunto? Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Anderson Gomes, eu sou parapsicólogo. Vamos falar aqui hoje sobre essa relação de Jesus com o Natal. É natural chegarmos nessa época e, de modo geral, a gente fala, né, que Jesus tem o Natal tem o símbolo, né, do nascimento de Jesus, tem essa simbologia religiosa, mas fatalmente o que mais acontece de chegar nessa época que nós nos preocupamos com o nosso mundo material, nós nos preocupamos com presentes, com festas, com as visitas dos familiares, e Jesus fica um assuntozinho meio que guardado numa gaveta, porque a gente está muito mais preocupado com esse mundo, o mundo de sustentar as coisas aqui no plano material. Bem, mas a ideia é falar um pouco aqui sobre Jesus, o que trazemos nessa história, o que trazemos nessa ideia sobre Jesus e a relação. Claro, nós podemos falar de Jesus em diversos tipos de aspecto, no aspecto histórico, né, no aspecto espiritual, no aspecto religioso. Historicamente, passando bem rápido, né? Historicamente, se nós formos pensar, por que nós gostamos de Jesus e não de outra pessoa? Simplesmente por uma mera questão cultural e por ser colonizado, né? O Brasil ter sido colonizado por europeus que trouxeram a raiz cristã para cá, para o Brasil, e implantaram o cristianismo nas crenças locais que já haviam aqui dos povos originários. Então, por isso que nós somos cristãos. Se nós tivéssemos sido colonizados pela China, talvez pelo Japão, seria taoísmo, confucionismo ou outra crença. Se fosse um outro povo diferente, talvez nós tivéssemos uma raiz muçulmana e nos preocupássemos mais com Maomé. Então nós temos essa certeza religiosa através do pensamento sobre Jesus por uma questão de colonização. Então por isso que nós gostamos mais. Mas isso tira o valor de Jesus? Não, não tira o valor nenhum. Se nós olharmos Jesus como, por exemplo, um pensador e não aquela história religiosa, né, de ser o Filho de Deus, único e tudo mais, que dá um peso e ao mesmo tempo um poder na história. Mas vamos tirar de lado um pouquinho toda essa história de revelação e que Jesus era o Filho de Deus. Pense em Jesus como um homem que trouxe ensinamentos, assim como filósofos, assim como outros religiosos. Isso tira o potencial da história de Jesus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A ideia principal, que é a essência de Jesus, isso fica extremamente viva, fica extremamente valorosa. Nós temos muito essa preocupação de ficarmos mais apegados à forma do que à essência. Então nós queremos muito a forma de Jesus, o rosto, a ideia dele ser vinculado ao cristianismo, e hoje o cristianismo ter aí como maior potencial dele a Igreja Católica. Mas nos concentremos no ensinamento e não no homem conectado à religião, porque ele nem pensou sobre isso, né? Ele não pensava em uma religião, ele não pensava em algo que estivesse dominando o mundo ou tudo mais, não. Jesus era muito preocupado com o ensinamento. E qual é o ensinamento que ele traz? Todo mundo diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, se não for através de mim, mas isso também é uma ideia religiosa para que as pessoas venham através dos signatários daquela religião que tem como Jesus, né, a sua imagem principal. Mas isso ainda é um erro, né? Porque, poxa, eu vou atrair simplesmente pela pessoa e não pela essência do que a pessoa traz. Vamos pensar pela essência, que ainda assim não tira o valor nenhum sobre a imagem de Jesus. E eu gosto muito mais dessa ideia, a essência da mensagem. Jesus, ele, na verdade, né, na minha visão, né, melhor falando, ele traz a história dele como um ensinamento.
E eu, dentro da minha crença espiritual particular, dentro da minha espiritualidade, espiritualidade é uma coisa muito mais ampla do que a religião e cada pessoa na sua religião tem a sua espiritualidade em particular, é a sua forma de ver a religião. Eu entendo que o poder mesmo da ideia de Jesus está na história dele, na história de vida, na exemplificação dele, de ter nascido numa família simples, né? De ter progredido, de ter pensado em algum momento da vida que a vida seria algo mais, algo muito além do que aquilo que meramente se vive no dia a dia. E dele ter buscado tudo isso, de ter ensinado, de ter sido, como demonstra nos escritos da Bíblia, né, do Evangelho, Jesus alegre, Jesus dançando, Jesus, né, transformando a água em vinho, ajudando as pessoas, multiplicando os pães, curando, e ele sempre dizia, ele nunca dizia eu te curei, ele dizia tua fé te curou, ele não tomava para si o poder das coisas que ele fazia. Olha que interessante, enquanto muitas vezes a gente vê na figura religiosa tomando poder para si ou para o nome da religião, ele dizia a tua fé te curou. E ele exemplificava amizade, tolerância, reuniu os apóstolos, todos os apóstolos eram cheios de problemas e defeitos, mas ele tolerava e ensinava, tratava como amigos e como iguais. Ele nunca chegou na frente deles e disse assim, eu sou o filho de Deus e vocês têm que ficar quietos porque eu sou eu que mando. Não, né? Eu que tenho autoridade aqui. Não, ele não clamava por essa autoridade. Ele era um homem simples. Quando ele ia pregar, ele não se cobria com vestimentas especiais. Ele não se colocava em si mesmo mantos com símbolos, com significados misteriosos, ocultos ou de poder. Ele simplesmente subia numa pedra e falava, ou sentava no chão e falava com as pessoas, simplesmente. Ele não priorizava templos, nomenclaturas, ou trazia para si algum tipo de insígnia ou algum tipo de divisa que pudesse dizer assim, eu que detenho o poder, eu que tenho a verdade. Ele simplesmente falava do que ele acreditava, ele falava de Deus, o que era Deus para ele. E, como muitas passagens demonstram, Jesus às vezes ficava lá olhando para o infinito, olhando para o horizonte, meditativo, ele tinha uma conexão, uma espiritualidade. E ele ensinou através do que ele demonstrou o perdão, a compreensão do limite das pessoas, quando ele beijou o apóstolo, né? E sabendo que o apóstolo ia negar ele já sabia disso, mas ele entendia que isso era necessário, porque o ensinamento continuasse, que naquele momento os seus amigos não fossem presos. Então ele aceitou tudo isso, até mesmo a traição, né? A suposta traição de Judas, onde culminou na prisão de Jesus. Ele também tinha os momentos que ele se irava, como quando ele entrou no templo e tinha pessoas vendendo coisas. Então, olha só, apesar disso, né, ter sido na Páscoa, mas ele estava demonstrando ali que este momento, este lugar aqui, que para mim é sagrado, não pode ser usado para comércio, não pode ser usado para angariar dinheiro, para se preocupar com os bens materiais. Esse lugar aqui é para se preocupar com a nossa espiritualidade. E ele expulsou os vendilhões, como diziam, né, na base do chicote, que não é um comportamento muito que a gente ouve falar de Jesus, né? Mas Jesus era um homem que viveu a sua vida de forma plena, ensinando. E sim, ele perdoou, ele passou por negação quando escolheram Barrabás em vez dele, depois de tudo que ele fez, de ter curado, de ter ajudado, de ter feito tanta coisa. E até no último momento ele perdoou, porque ele entendia que aquelas pessoas, dentro da sua ignorância, faziam o que sabiam fazer. E por isso ele disse, perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então ele entendia a natureza das pessoas e mesmo assim perdoava. Então, se tem um ensinamento para hoje, para esse dia de Natal, para você compreender as pessoas e buscar a sua felicidade, que é sim deste mundo,
para você encontrar ela aqui, é você olhar a história de Jesus e compreendê-la de uma forma mais profunda, porque assim você vai aprender a entender muito mais o mundo e as pessoas. E vai encontrar felicidade apesar do mundo ser como é, apesar das pessoas serem como são. Você vai compreendê-las e ainda assim vai amá-las. E aí eu acho que isso é um grande ensinamento para o Natal e é um grande ensinamento que Jesus nos traz. A figura de vivência de Jesus e não aquela promessa de poder, aquela promessa de coroa, de rei, porque isso, ele não ligava para nada disso. Ele era uma pessoa muito simples. Então espero que tenham gostado, desejo a vocês um ótimo Natal com a sua família. Amem, abracem, festejem, estejam aí presentes como um ser humano pensando como Jesus pensava, porque esse que era o ensinamento. Então, um bom Natal, com muito amor, com muita paz. Até a próxima.